Oi, pessoal. O vídeo de hoje já é segunda-feira e nós estamos como? Estou aqui já com tudo organizado, né? São 10h24 da manhã e eu já consegui colocar a casa em ordem, o robozinho já passou, já aspirou sala, aspirou os quartos. Foi só dar um retoque, né? Porque já estava tudo limpinho. Aí coloquei já roupa de cama para lavar, a máquina tá lá funcionando e nós temos almoço pronto, então eu resolvi. Hoje não fui na academia, deixei para ir amanhã, então eu tô indo de terça e quinta. E hoje eu resolvi voltar com o meu crochê, né? Me animei, organizando as coisas que eu guardei de Páscoa e de Natal que eu organizei. Eu acabei encontrando meus fios que estavam parados, né? E eu falei, vou fazer um caminho de mesa, vou ver se eu faço mais um jogo de banheiro para mim. E tô assim. Aí já comecei fazendo uma flor catavento, né? Com esse fio aqui que eu comprei já tem um tempinho. Deixa eu ver aqui, até se eu posso passar para vocês. O rótulo tá aqui. É dessa marca B&B, Barbantes B&B. Tô gostando, achei que ficou bem bacana. Essa aqui é da Supremo. Não curto muito os fios da Supremo, mas como eu já tenho ele aqui, aí eu resolvi fazer as folhas com ele. Tá? Esse aqui é fio 6, tô usando a agulha Tulip, é 3,5 milímetros. E essa cor aqui, deixa eu ver se eu tenho o nome da cor, não, é cor 79, tá? É um rosinha, eu achei bem legal. Bom, vamos ver. Na finalização, estou pensando como que eu vou fazer as bordas, porque eu também não quero investir com fios, comprando fios, sendo que eu tenho alguma coisa aí. Então eu vou utilizar o que eu já tenho. Não sei se eu vou fazer a borda com esse mesmo. Vamos ver. Eu tô aqui pensando o que que eu vou fazer de arte com o que eu tenho. É isso, gente. Então, só para falar para vocês que eu estou retornando, aí estou revendo as aulas que eu assistia antes com a Laura em crochê. Ela tem bastante videoaulas, né? E tem outras também, artesãs, que ensinam e ensinam bem legal. E como eu já tenho um pouco de prática com relação a isso, não vou ter muita dificuldade, não, tenho certeza. Me sigam aí, me acompanhem nesse vlog, eu vou me adiantando aqui. E conforme eu for fazendo, eu vou mostrando passo a passo de como está ficando, tá bom? Eu espero que vocês curtam esse trabalho, que vocês compartilhem com os amigos, parentes. Se inscrevam quem não é inscrito e também comentem. Né? O comentário de vocês é muito importante porque o YouTube vai entender que o vídeo é interessante e ele vai passando para outras pessoas. Tá? Fiquem aí com essa belezura e assim que eu tiver um passo mais adiantado, eu mostro para vocês. Enquanto eu adianto aqui o meu trilho, eu vou bater um papinho com vocês a respeito do que tem sido o meu retorno no crochê. Eu parei, né, o ano passado, por um período, por questões mesmo de saúde, questões de articulação e pela questão de saúde do meu esposo também, que estava em tratamento e eu acabei me empenhando um pouquinho mais. Agora estou retornando, né? E
deixei de fazer as bolsas, né? Que as bolsas eu fazia com os fios mais grossos e por mais que as agulhas fossem adequadas, acaba forçando um pouquinho mais as articulações. Então agora eu estou enveredando mais para o caminho de decoração, que seriam tapetes de banheiro, suplás, trilhos de mesa. Então eu estou trabalhando mais com essa linha, que é a linha de decoração. E com fios macios, eu tenho que trabalhar com fio 100% algodão, não dá para trabalhar com fio misturado, porque ele acaba sendo um pouco mais grosso e forçando muito mais a parte das minhas articulações. Que o crochê ele tem que funcionar como uma terapia, crochê terapia, né? Que é para poder justamente tirar o estresse e fazer com que a nossa criatividade fique mais aguçada. Se for para ficar irritado ou para sentir dor, então é melhor nem continuar. Mas agora eu estou firme, forte, retornando aos poucos, fazendo o que eu gosto de fazer. E é isso que eu dou de conselho para quem estiver à procura de fazer alguma coisa. Procure algo que dá prazer em fazer. E vá em frente, vá em busca dos seus sonhos, vá em busca de fazer alguma coisa para ocupar a mente e o tempo. Bom, gente, aqui já terminei os três motivos, né? Que eu vou fazer um trilho de folhas, né? Já terminei os três motivos. E agora eu vou iniciar com a cor que é um cru, para dar sequência aqui nesse meu trilho. E aí depois a gente vai pensar no jogo de banheiro. É isso. Aqui são exatamente 18h55 da segunda-feira. Eu consegui adiantar bem esse meu trilho. Não sei se eu vou conseguir terminar hoje, mas se considerar que eu parei para almoçar, parei 2 vezes para estender roupa, parei para tomar o meu café, eu comecei, era 10h30 passada, eu levei mais ou menos em torno de umas 6 horas para poder fazer esse trilho, né? Aqui faltam 3 carreirinhas, tá? Tá faltando 3 carreiras, 2 do cru e uma que eu vou fazer do rosa, que é para poder finalizar, que vai ser o bico. Mas é isso, tá bem adiantada. Eu gostei bastante da combinação. Era tudo que eu tinha aqui em casa. Não comprei nada. São barbantes que eu já tinha aqui. Tem do Barroco, tem do Baby, tem do... eu esqueci agora a marca. Mas são todas marcas muito boas que de suplás que eu já fiz e foi sobrando alguma coisa. E é isso. Aí digam aí o que vocês acharam. Depois eu vou postar ele finalizado, já direto na mesa. Uma segunda-feira foi bem atribulada. Terminei agora pela manhã a parte do bico, que ficou faltando a metade. Já estava com sono e aí acabei terminando agora cedo. Mas olha só, foi bem rápido mesmo. E atentem para esse bico, que eu acho que ficou simplesmente maravilhoso. Olha só. Agora eu só vou arrematar os fios que estão por baixo, que aqui vocês não estão vendo, colocar uma etiqueta e já tá pronto para venda. Quem quiser, quem tiver interesse, faça seus pedidos. Bom, gente, enfim, eu terminei o tão famoso trilho folha, que é a febre das crocheteiras. Está aí com todos os detalhes, tudo arrematadinho. Agora já tem a minha etiqueta, tá? Olha aí. Digam aí o que vocês acharam. Eu gostei. E vocês? Aqui eu coloquei pérolas no centro. Essas aqui estão presas com fio e cola. Essa aqui está só colada, porque se atrapalhar para colocar algum centro de mesa, a pessoa consegue tirar. E ali está presa com fio.
Mas olha só esse bico, gente. Eu simplesmente fiquei encantada, encantada. Eu acho que ficou muito, muito delicado, muito, muito bonito. Vou fazer liso, de um tom só. Vou começar um cru agora de tarde. E com dourado, que vai ficar bem discreto e bem gracioso, que vai dar para usar em várias épocas do ano. Deem aí a opinião de vocês. Curtam, comentem, compartilhem. E é isso. Voltando, acredito que com tudo, com o meu crochê. Bom dia, pessoal. Então, hoje é quarta-feira. Na segunda-feira, vocês viram que eu iniciei aí um trilho de mesa, o trilho de mesa folhas, né? Como eu falei com vocês, que está sendo uma febre com as crocheteiras. E eu terminei ele na terça, logo cedinho, e fui para academia. Aí ontem, depois que eu voltei da academia, assim, já não tenho o mesmo fôlego, não tenho a mesma disposição dos dias que eu não vou na academia, óbvio, né? Gastei energia, me cansei. Aí cheguei em casa, tomei um banho, e aquele banho relaxante, lavei minha cabeça e tal, e aquilo ali eu só almocei, e depois eu tive que descansar um pouco, não deu para poder começar o outro trilho. Mas mesmo assim, à noite eu já adiantei as bases, né, do trilho que eu quero fazer. E aqui está. Eu fiz as 3 bases, hoje eu terminei essa última, né? A base é isso aqui, né? Ela já fica prontinha. E aqui eu já tô passando o fio dourado, que vocês vão ver que vai ficar lindíssimo com esse barbante cru, né? Então, esse aqui vai ficar bem, bem diferente do outro que é bem colorido. Então, para quem não gosta de trilhos coloridos, porque tem uma decoração já bem, é como eu. Aqui eu tenho uma fruteira que já tem bastante colorido. Se eu colocar um trilho colorido, vai ficar bem over, né? Vamos dizer assim. Então, ali eu teria que colocar um centro de mesa mais neutro, mais puxado para o branco, alguma coisa menos chamativa. Já a fruteira pede alguma coisa mais discreta. Então, assim, a gente tem que fazer as coisas diversificando. E aqui eu comecei, então, a fazer esse trilho de mesa, folha, e ele não tem a flor aqui no centro. Então, eu vou ver as 2 alternativas, porque isso tudo a gente pode passar para o cliente. Então, se o cliente, eu não quero, porque faz volume na hora de colocar na mesa, então eu prefiro que seja liso, né? Aí a gente tem essa alternativa. Ah, não, eu gosto do colorido. Muitas vezes eu gosto de colocar dois arranjinhos, um do lado do outro, então aí a flor não interfere em nada. Ok, então tem essa alternativa também, que depois eu vou até colocar vou colocar um exemplo de decoração que eu tenho aqui em casa e que pode ser colocado um do lado do outro sem interferir, sem brigar com a decoração, sem brigar com o trilho. Mas aqui eu também quero falar com vocês. Então, assim, ó, isso aqui são fios da Barroco que eu fiz o ano passado, né? Tinha uma encomenda, aí a pessoa queria esse jogo americano, né? E ela queria nesse tom de cinza. Eu tinha uma porção de fio cinza e assim, eu fiquei toda entusiasmada. Não, vai dar, vou conseguir fazer, né, com esse fio cinza. Aí quando chegou aqui no segundo, atentem para tristeza, não deu para poder finalizar. Bom, entrei no mesmo local que eu comprei o fio e não tinha a mesma. Antigamente a gente chamava de partida, né? Mas é o mesmo código, o mesmo lote. Não tinha. E aí ele ficou um tom diferente, né? É um tomzinho um pouquinho mais claro. É o mesmo nome, é o cromado, é o mesmo nome e tudo, mas ele tem um tom diferente. Então não teve como. Mas aí agora, fazendo esse trilho folha, me veio a ideia. Eu tenho branco,
uma quantidade de branco que dá para fazer, acredito que dê para fazer o bico. E aí eu já tô vendo aqui algumas formas de poder fazer. Então eu vou fazer ele no cinza e branco. E aí vamos ver como é que vai ficar, né? E assim, eu não tenho, como não tenho encomenda ainda e também estou fazendo por fazer, aí se não der certo eu desmancho, se não ficar bonito eu desmancho e por aí vai, né? Mas também já é uma alternativa de utilizar também e não ficar com peças paradas, né? Aqui. É isso aí. Aqui também era uma quantidade de que eu tinha feito também um jogo americano e aí sobrou essa quantidade de. Aliás, eu também fiz quem viu, eu fiz o ano passado, eu fiz um kit de cozinha que é o melancia. Faz até um tempo que eu não forro, vou até voltar a forrar. E ficou bem bonito. E aí eu utilizei essa cor aqui também como base e sobrou. Então agora eu tô fazendo esse trilho, né? E vamos ver como que vai ficar. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês ele mais adiantado. Eu acho que vocês vão gostar, vai ficar bem bonito, tá bom? É isso. Então, continua aqui assistindo comigo, vai ter muitas novidades. Pretendo postar esse vídeo junto com o de segunda-feira, que aí já vai ficar uma composição só do crochê. Bom, gente, aqui eu já finalizei a carreira com o fio dourado. Vou arrematar esse fio, né? E vou dar sequência com o fio cru, que é o que eu vou terminar o meu trilho, tá? E assim ficou, ó, já emendei os três, né? E aqui vai ficar um trilho de 3 folhas. Vai ficar bem delicado, bem bonito e eu posso usar e abusar de algo colorido que como centro de mesa, que não vai ficar over, né? Vai ficar bem interessante, tá bom? Vou aqui seguir com a minha carreira e na sequência eu vou mostrando para vocês como vai ficando, conforme eu for terminando as carreiras. Gente, eu voltei aqui só para mostrar para vocês como tá ficando. Olha, eu acho que tá ficando bem delicado, bem bonito. E também para dizer que eu acho muito mais simples trabalhar com um fio só, né? Porque atrás ele não vai ficar com tanta emenda, né? Vai ficar com pouquíssima emenda, né? Já o colorido, ele demanda a gente ter um acabamento impecável, com muito mais dificuldade, porque ele junta muitos fios de várias cores. E a gente precisa esconder muito bem, colar muito bem, né? Dar nó, colar, e tudo isso a gente precisa fazer um pouco mais demorado, né? Acaba demorando um pouquinho mais porque a gente tem que fazer com bastante capricho. E cada nozinho que você dá e cada cola que você coloca tem que ser com o máximo cuidado, porque não pode ultrapassar para o outro lado. A gente tem que esconder dentro do mesmo tom de fio para não ficar o avesso feio, ele tem que ficar homogêneo, porque se a cliente forrou, por um acaso, forrou do lado do avesso. E aí a gente tem que ter a noção de que o direito e o avesso tá tão bonito quanto. É isso. É isso que eu prezo, um avesso perfeito. Voltei aqui para falar isso com vocês. Gente, 10
10h10 da noite, hoje é quarta-feira, eu me desafiei a terminar esse caminho de mesa de uma cor única com esse detalhe dourado. Acho que ficou muito bonito, eu poderia ter terminado antes, porque eu já tinha começado as 3 bases ontem, né? Mas hoje eu não fiquei muito bem, né? Então acabei dormindo à tarde e só vim conseguir terminar agora à noite. Tanto é que o que eu fiz à tarde eu tive até que desmanchar porque tinha um erro e eu assim não deixo passar nada. Tem algum erro, eu acabo corrigindo, desmanchando, eu não quero deixar nada para trás. Aqui já está toda finalizada com o bico, tudo. E só falta fazer os arremates, que não são muitos, eu vou virar para vocês verem. E vou etiquetar, vou colocar uma etiqueta, tá? Então, olha só que como fica mais fácil quando é de 2 cores só. Então, eu só vou ter esses arremates aqui para fazer, né? Que eu vou fazer amanhã cedo, com calma, né? Sem pressa. E vou colocar a etiqueta, tá? Mas fica um trabalho bem limpo. E eu gostei bastante. Agora, deem a opinião de vocês aí. Digam aí. Eu vou colocar aqui o detalhe central na mesa, para vocês verem como fica. E aí, eu vou aguardar a opinião de vocês. Só, gente, eu, assim, particularmente, eu gosto mais da cor única, principalmente com um arranjo super colorido, como está essa fruteira, né? Então, eu acho que fica muito, muito mais elegante. Não sei, é minha opinião, né? Aí, assim como a gente diz, gosto não se discute, né? Mas aqui, a minha opinião é assim, aqui na minha casa eu gosto de fazer dessa forma. Digam aí vocês o que vocês acham. Agora eu vou colocar o outro e colocar com outros detalhes para vocês verem como fica. Aqui, gente, o colorido, eu já colocaria alguma coisa assim muito neutra, como decoração, apesar que eu acho que um arranjo mais alto fica melhor. Vou colocar o meu vaso com planta, que eu acho que fica bem bacana. Gosto mais assim, tá? Um vaso de planta, uma planta verde, né? Um vaso neutro, eu acho que fica bem bacana. Aí vocês têm 2 opções. Digam aí qual delas é a preferida.